medida que se move dos fenômenos inanimados para os animados e sociais, com maior nível de complexidade e organização. Esses são pressupostos que sustentam a defesa de Hayek da maior complexidade dos fenômenos sociais em relação aos físicos, pois o primeiro se baseia na heterogeneidade e inconstância dos seres humanos viventes na sociedade, e o segundo mediante fórmulas relativamente simples em virtude da invariabilidade e imutabilidade das leis da natureza. Hayek exemplifica essa questão com o exemplo que um homem com 70 anos de idade pode acumular 15 vezes 10 elevado à 12ª potência unidades de informação, o que é mais de 1000 vezes maior do que o número de células nervosas. As complicações adicionais que essas questões impõem às relações sociais são, por pressuposto, relativamente insignificantes. A redução dos fenômenos sociais a eventos físicos constitui uma complicação adicional superimposta àquelas dos processos fisiológicos que determinam os eventos mentais. Para Hayek, quando se trabalha com modelos cujos resultados não são provenientes de razões biológicas, se deve primeiro inventar o modelo antes de descobrir seus procedimentos para especificá-lo e ser capaz de colocar à prova sua aplicabilidade através de uma teoria definidora de uma classe de modelos. A manifestação particular do que se espera do modelo dependerá de condições iniciais e marginais, as quais são denominadas como informação. A descrição desse modelo proveniente de uma teoria é a ferramenta que permite perceber a sua manifestação particular surgida em circunstâncias específicas. A proposição presente em certas circunstâncias gerais é também uma predição sobre o aspecto de um modelo de certa classe e uma proposição sobre o aspecto de uma instância particular dessa mesma classe, uma importante variável para as ciências naturais. Esse é um dos motivos que sustentam as ciências naturais terem como princípio que sempre é possível especificar suas predições em qualquer objeto de investigação. O questionamento dos critérios utilizados para a classificação de fenômenos mecânicos ou físicos provavelmente chegará ao resultado das leis sendo sensíveis em sentido definido. Hayek problematiza a dificuldade do uso do termo lei no conhecimento sobre os sistemas complexos. Não acredita na existência de sistemas fechados no universo. O desafio consiste no questionamento dos pontos de contato, permitindo o universo atuar sobre o sistema. Esse é o argumento utilizado para justificar a dificuldade das ciências humanas em explicar os fenômenos complexos, pois a multiplicidade desses fenômenos impossibilita a formação de leis imutáveis para esse fim. Mantendo os princípios inerentes à ciência compreensiva, entende o homem através das ciências humanas não tem como conhecer todo o fenômeno e investigação. Apesar do avanço desenvolvido através do conhecimento dos fenômenos complexos, se verifica a derivação de técnicas e pouco avanço no conhecimento dos eventos individuais. As teses hayekianas se assentam nos princípios popperianos, voltados ao cientificismo e à rigidez do método investigativo. A defesa da imutabilidade da natureza flerta com pressupostos mecanicistas expresso por um conjunto de relações entre causa e efeitos, limitantes das análises científicas de maior profundidade. A separação do homem com a natureza coloca a complexidade do primeiro em negação à simplificação do segundo. Hayek desconhece a complexidade entendida não como um princípio de partes desarticuladas, mas sim a problematização da natureza em transformação do qual o homem faz parte e dá sentido, racionalidade, cuja totalidade e a descoberta colocam-se como grandes desafios. Esse é o sentido da existência e do movimento da história, a complexidade da vida em constante mudança. Hayek, em obra denominada Os Fundamentos Éticos de uma Sociedade Livre, problematiza a importância da ética como princípio da elaboração do liberalismo. O homem, de acordo com Hayek, não foi inteligente ou capaz de inventar novas e efetivas formas de moral.
Moral entendida como a capacidade de distribuição desigual que premia os mais hábeis. A origem de uma nova tradição moral determinou o crescimento progressivo durante os últimos 10.000 anos da humanidade, uma espécie de evolução humana seletiva. Todo o desenvolvimento ocorrido se deve à difusão do individualismo e às formas utilizadas pelos indivíduos para burlar as formas tradicionais do conhecimento. Gradualmente se reconheceu como matéria do direito os domínios privados presentes em cada indivíduo, voltados para atingir seus próprios propósitos. Esta é uma afirmação fundamental para o entendimento de competência presente na obra hayekiana. A problematização da competência passa pela relação entre a importância do mercado, sua capacidade distributiva e a ação dos indivíduos para esse fim. Hayek entende a competência como um procedimento para a busca do desconhecido. A dificuldade de conseguir respostas em virtude da validez empírica das teorias. Se não se pode conhecer os eixos investigativos por meio da competência, não se podem comprovar os eixos investigativos a serem descobertos. O mercado, entende Hayek, potencializa as competências manifestas nos indivíduos presentes na sociedade. O conhecimento consiste na potencialidade da descoberta de situações especiais e necessárias potencializadas por um conhecimento passado e pelo mercado. Essa relação Hayek denomina como método do descobrimento, uma situação entendida pela teoria econômica como competência perfeita. A diferença entre competência econômica e a ciência consiste em que a competência econômica é um método para descobrir eixos investigativos particulares fundamentais para alcançar objetivos específicos temporais, e a ciência aspira ao descobrimento de eixos gerais que são regulares aos acontecimentos. A ciência só se ocupa de eixos particulares quando existe o interesse em refutar teorias. Os acontecimentos e descobrimentos mais gerais que acontecem no mundo são mais demorados para serem comprovados. A relação entre ciência e o mercado é fundamental para o entendimento da concepção de Hayek sobre o significado de uma economia e sua crítica a outras formas societais de produção que não se alinham a uma lógica do mercado capitalista. O seu entendimento parte do pressuposto que o mercado não é uma economia, não podendo seus resultados serem julgados como critérios apropriados para uma comunidade organizada a serviço de uma hierarquia política determinada. A economia é uma organização que utiliza recursos para um determinado fim. A ordem espontânea do mercado não é para esse fim, pois não garante as necessidades consideradas mais importantes pelos seres humanos que sejam satisfeitas. Todas essas afirmações são utilizadas para a justificativa da importância do liberalismo econômico como agente potencializador das trocas econômicas e relações políticas capitalistas.